Exatamente, vamos lá. Por que você precisa de um Papa, eu, sua mãe, seu irmão e toda a nação brasileira e do mundo? Por que nós precisamos de um Papa mesmo não sendo católico? E eu vou te explicar o porquê. É uma coisa muito interessante que provavelmente você nunca tenha pensado, tá? Nós temos um novo Papa agora, né? Depois que o Papa Francisco faleceu, todo mundo adorava ele porque ele era muito fofinho, né? Enfim, vamos lá. Por que nós precisamos de um Papa? Para a Igreja Católica, é um sucessor de Pedro para representar Jesus na Terra. O Papa, a princípio, é um líder espiritual da Igreja Católica, ok? Isso aí todo mundo sabe. Mas vamos para um pouquinho mais para baixo. O primeiro Papa, epa, calma aí. O primeiro Papa surgiu quando Jesus, segundo as Escrituras, tá? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus confiou a igreja dele a Pedro. Então ele se torna o primeiro, vamos dizer assim, Papa, tá? Para a Igreja Católica. E houve também, depois de Pedro, muitos e muitos papas tiranos que agiam como líderes mais políticos do que religiosos. Então, houve papas que tiveram mulheres, amantes. Teve até um papa que teve. Se eu não me engano, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, você me corrige aqui no comentário. Teve um papa que acho que foi o papa mais novo da história. Ele tinha mais ou menos uns 17, 19 anos. E você sabe, né, que imagina só um líder de uma igreja e que na época, por exemplo, eu acho que faz muito tempo, né? É, o líder mundial de uma igreja, de uma religião, de um povo todo, com 19 anos. Não tem nada na cabeça, tá? Então, ele fazia tudo que não podia, tá? E muito mais, certo? Ok. Soubemos um pouco de história. E o que é um papa, né? Um papa, em geral, é um líder religioso para a igreja católica, tá? E ele também é o chefe do Vaticano, como Estado, tá bom? E ele tem várias funções diplomáticas no Estado do Vaticano, que é um Estado muito pequeno, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui. Agora vamos pensar um pouco, tá? Vamos pensar um mundo sem Papa. O que aconteceria se não tivéssemos um Papa? Agora vamos pensar um pouco nos líderes mundiais que a gente tem. O que são os líderes mundiais, né? Falando assim, são os presidentes, né? De todas as nações. Putin, Zelensky, Lula, que mais? Kim Jong-un, né? Esses aí são os líderes, tá? Agora imagina só, se esses líderes representassem o nosso mundo, assim, eles representam os países no caso, tá? Mas ok, eles têm, para cada povo, uma máscara de bondade. Porque a gente vê nos jornais, a gente pode tirar pelos nossos presidentes, tá? Eu não sei se você gosta de algum presidente, se você já gostou, se você apoia 100% tudo que aquela pessoa fala. Ele era para representar um povo, ele era para gerar uma sociedade melhor, uma sociedade boa para todas as pessoas viverem. Só que não é isso que acontece e a gente sabe muito bem, tá? Então, eu posso dizer em base do que eu tenho aqui no Brasil, né? O que tivemos com o Bolsonaro, com o Lula, né? Desde sempre. Então, a gente sabe que eles não querem o nosso bem na realidade, tá? Eles têm essa máscara de bondade, dando Bolsa Família, dando auxílio emergencial, pra gente, né, captar a gente e a gente fazer o que eles quiserem, né? Não ao contrário. Na verdade, os presidentes, os servidores públicos, eles são servidores públicos, se você não sabe. Eles têm que servir ao povo, não ao contrário, tá? Então, eles têm, os líderes mundiais, em geral, têm uma máscara de bondade, dando migalhas pro povo. Isso é fato. É só você pesquisar. Você consegue ver isso, tá? Não é eu que estou falando, eu estou dizendo fatos aqui, tá? Eles têm essa máscara de bondade para fazer um mundo melhor. Porém, isso é de acordo com os interesses próprios dele. E eles vão fazer isso a qualquer custo, tá? Ou seja, eles querem ser líderes, eles até podem querer alguma coisa de bom para aquele povo em específico, porém, os interesses próprios deles, eles vão passar por cima de qualquer interesse social, público, sabe? Então, é muito difícil afirmar com certeza que eles têm essa bondade de verdade, tá? Eles querem fazer o país um lugar melhor porque ele foi enviado por Deus, sabe? Isso não existe, tá? A gente tá falando de seres humanos aqui, tá?
É isso que nós temos no mundo atual, tá? Líderes com interesses próprios a qualquer custo, tá? E por que um papa seria bom no meio disso? Porque ele traz a paz social, tá? E o que podemos dizer sobre isso? Porque o Papa sempre ele está alertando, você pode pesquisar também, não sou eu que estou falando, não é minha opinião, tá? Ele é um conjunto que podemos dizer assim, por exemplo, o Brasil, ele é um país basicamente cristão, tá? Podemos dizer que 50% é evangélico, presbiteriano, pentecostal, protestante em geral, e metade é católico, sabe? Então dá para dizer que 50%, assim, uns 80% do Brasil eu falei 50-50 e ficou 80. Ok. Uma boa parte do Brasil é cristão, tá? A gente pode dizer assim. A gente tem muita sorte por nosso país ser cristão e não ter um país para ter atrito, sabe? E a gente não sabe nem imaginar como que é um país com guerra, como que as pessoas sofrem de verdade, tá? Por exemplo, lá na faixa de Gaza, lá em Israel, esses países assim, a gente não faz ideia como é difícil viver nesses países. Agora imagina só se o mundo não tivesse o Papa, por exemplo. Ele sempre está tentando defender a dignidade humana, sempre chamando a atenção. É essa a palavra. Ele está sempre chamando a atenção de todo mundo, tá? Para fazer uma apaziguação geral, tá? Eu sei que muitos vão falar que o Papa ele está fazendo isso por interesses também. O Papa é político. Não sou eu que estou dizendo isso, tá? Isso daqui são fatos que eu estou vendo aqui. O Papa sempre está tentando fazer a paz mundial acontecer, independente de religião. Ele sempre está tentando defender a dignidade humana. E por que que isso é confiável? Porque ele tem um guia moral confiável, baseado nas escrituras, baseado na ordem cristã. Então, a gente não pode dizer que ele tem interesses próprios, né? Ninguém sabe o coração de cada um. Porém, em geral, a gente não pode falar, tipo assim, ele tá querendo alguma coisa com essa paz mundial porque ele quer um carguinho no governo, porque ele quer alguma coisa assim, tá? A gente não pode dizer isso porque ele basicamente é um líder espiritual. Então, ele está tentando fazer a paz porque, baseado nas escrituras, baseado nos ensinamentos cristãos, ele tem que fazer isso de bom grado, porque ele ama Deus e etc. Tá? Não é porque ele quer ser um líder, não é porque ele quer a suprema corte do universo total, sabe? Não, não é porque ele quer estar em cima sempre, mas é porque ele tem um guia moral confiável, sabe? E, por incrível que pareça, esses líderes mundiais acabam escutando o Papa, mesmo não sendo da religião católica ou mesmo cristã. Ele meio que pode ser uma ponte para a pacificação mundial. Pontífice significa basicamente isso, tá? Fazedor de pontes, ou seja, ele sempre está tentando fazer uma ponte para que haja paz no mundo, né? E também, se eu não me engano, eu pesquisei aqui, mas agora eu não me lembro muito bem, mas se eu não me engano, a Igreja Católica, liderada pelo Papa, é uma das instituições mundiais que mais fazem caridade no mundo. Então, um Papa, ele está aí para deixar o nosso mundo mais em paz. Pode-se pensar que sem um Papa no mundo a gente poderia estar sofrendo com guerras, com fome, com desigualdade social. Eu sei que existe bastante, né? Eu não estou passando pano para Papa, não estou passando pano para religião alguma, mas eu estou dizendo os fatos aqui, tá? E o que eu penso sobre isso. Eu acho que sem um Papa nós estaríamos muito mais ferrados do que estamos no momento atual. E é isso. Se você achou interessante essa nossa conversa aqui, se você discorda, pode comentar aqui embaixo, tá? Eu sou o Não Colorado e até a próxima.